Bom dia, crianças. Vamos de conteúdo novo, né? O nosso primeiro conteúdo de história, né? Para este mês, para nossa sétima avaliação, onde nós iremos abordar, né? Sobre a imigração. A gente já viu falar, né? Imigração em outras disciplinas, por exemplo. A gente já viu em geografia, né? Então, para a gente entender, né? A imigração. Mas o que é migrar? Né? Vamos entender primeiro o conceito, né, de migração, migrar, né? O que é a migração, né? Para a gente poder entender o que é a imigração, tá certo? Então, migração, vamos lá acompanhando aqui para a gente entender o que é a migração, tá certo? Então, imigração, né, que vem da palavra migrar. Migração. Então, o que é a migração? Migração, como a gente está vendo aí nesse quadro, vamos lá acompanhando quantia, é o deslocamento de pessoas, né, de um país ou de uma região para um outro lugar. É a pessoa que se desloca, ela sai de um lugar para o outro. Ela vai ser o quê? Ela vai migrar, vai sair de um lugar para o outro. É migrante, não é isso? Então, e o imigrante? O que é isso, né? Então, nós vamos observando direitinho, entendendo logo o significado da palavra migrante, né? Imigração. O nosso livro, ele coloca aí que cerca, né, como a gente pode estar observando, é o primeiro parágrafo, cerca de 4 milhões de imigrantes europeus desembarcaram no Brasil por volta de 1820, para você ver. Por que vieram esse monte de gente para cá nesse período? Migraram para cá, certo? E os locais que eles mais, né, se instalaram desde a Amazônia até a região sul, o Rio Grande do Sul. E por que essas pessoas migraram, né? Se tornaram imigrantes, né, aqui. Por que elas migraram de lá para cá? Qual foi esse motivo, né? Quando iniciou esse movimento migratório? Então, gente, a imigração, né, os imigrantes. Então, por isso que ainda hoje nós temos aqui no nosso Brasil, nós aqui principalmente na região Nordeste, muitos, né, dos nossos amigos, parentes, né, entes mesmos queridos, que arriscam, ainda hoje acreditam em ganhar a vida aí na região Sudeste, por exemplo, né? Muitas pessoas acreditam em deixar aqui o Nordeste e viajar, né, à procura de melhores condições de vida, à procura de emprego. Para alguns, nós sabemos que dá certo, né? Nós sabemos, conhecemos pessoas da nossa própria família que deu certo, que foi, que conseguiu, que chegou aqui, conseguiu pôr um comércio e consegue sobreviver, por exemplo. Mas também nós sabemos, gente, de muitos outros que vão e que não dá mais certo. Então, esse incentivo, né, gente, isso tudo começou aqui. 1820, tá certo, gente? Quando essas pessoas migraram, né, foram enganadas, né, a migrarem para melhores condições de vida, principalmente na região Sudeste. E ainda hoje isso foi passando de geração a geração, né, e ainda hoje nós aqui, principalmente na região Nordeste, ainda acreditamos, né, em melhores dias, que a gente vai conseguir melhorar de vida, vai lá, conseguir mais dinheiro, né, para mudar de vida, principalmente na região Sudeste. Então, gente, o movimento migratório no Brasil, ele aconteceu a partir do governo português, né, em 1808, quando ele permitiu, né, a concessão de terras aos estrangeiros que chegavam aqui, né. Foi o primeiro incentivo. Eles diziam que quando os estrangeiros, as pessoas chegassem aqui, eles iriam dar terra para essas pessoas morar, construir as suas moradias e assim iam conseguir se dar bem, né? Conseguir bastante mudar de vida, né? Melhorar suas condições de vida. Então, isso, gente, passaram alguns tempos, muitos imigrantes, né? As pessoas se tornam imigrantes. As pessoas que vieram são chamadas de imigrantes, as pessoas que vêm lá, que deixaram seu país de origem, por exemplo, e vieram para cá. Porque eles não tinham, né, como hoje, fazendo essa comparação, os países da Europa, por exemplo, né? A Holanda, esses países todos vieram para cá em busca de melhores condições de vida, porque nessa época o mundo também não era tão desenvolvido quanto hoje, né? Não é isso, gente? Então, eles vieram para cá, pessoas da Suíça, de todo o mundo, tá certo? Vieram para cá, tá certo? Em busca de melhores condições de vida, tá certo? O objetivo deles era sempre o quê? O objetivo do governo português era o quê, gente? Era povoar, né? Explorar as riquezas aqui da região
Nordeste, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, da região sul. Nós sabemos que lá eles foram muito colonizados pelo pessoal da Europa, né? Por isso que lá eles têm suas construções, as cidades, algumas cidades de lá da região sul foram construídas por essas pessoas e também deixaram seus descendentes. Por isso a região sul, né, eles tiveram uma adaptação melhor ao tipo de clima lá, que é um clima frio, né? As pessoas de lá têm a pele mais sensível, geralmente são pessoas mais claras, de cabelos loiros, pele bem clara mesmo. Por quê? Porque eles foram colonizados pelas essas pessoas, tá certo? Pelos europeus, né? Pessoas da Suíça, tá certo? Pessoas de pele bem clara, né? Italianos, né? Lá da Itália, da França. Então, por isso, e algumas cidades, né, da região sul, nessa época, elas foram fundadas, né? Foram originadas nessa época, tá certo? Então, os europeus, eles chegaram aqui nessa esperança. Eles acreditavam, né? Que iriam enriquecer com as fazendas de café. Tá certo? E aí vieram muitas pessoas com o objetivo de trabalhar aqui. Vieram alemãos, como eu disse, vieram suíços, belgas, tudo isso estimulados, né, pelo governador da época daqui, que era o senador Vergueiro. Ele que administrava aqui e prometia, fazia muitas promessas para as pessoas de melhores condições de vida, tá certo? Então, o senador Vergueiro. Então, a tentativa da época, ela se deu pela percepção de que a escravidão no Brasil, ela não duraria para sempre, tá certo? Então, quando o senador, né, o governador atual da época, né, Vergueiro, percebeu que a escravidão não duraria para sempre, que iria precisar de pessoas para trabalhar, né, nas lavouras de café, então ele começou a incentivar, a fazer propagandas enganosas para os países da Europa, para os países do mundo todo, para que as pessoas viessem para cá, que quando chegasse aqui iriam ter terras para trabalhar. Sabendo nós que naquela época, como eu já falei anteriormente, o mundo não estava desenvolvido como hoje, então eles arriscavam também, vieram para cá em busca de melhores condições de vida, né? Porque tinham muitas promessas de emprego, como eu citei, né, a terra eles ganhavam, né, e oportunidades mesmo para eles ficarem ricos. Então, por isso que eles vinham para cá, tá certo? Então, as colônias do sul, né, as pessoas, a região sul, como eu disse para vocês, as construções ainda hoje são tipicamente, né, europeias, tudo porque foram influenciadas. O povo da Europa, o povo da região sul, gente, aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, essas cidades, elas foram originadas nessa época, tá certo? Então, lá eles têm uma grande influência na cultura, né, europeia, na arquitetura, certo? Nas construções, a questão da formação mesmo da pele, porque eles foram, por exemplo, eles foram colonizados por esse povo, tá certo? Diferente de nós aqui, por exemplo, no Nordeste, né? Fomos colonizados mais pelas pessoas, né? Pelos africanos, indígenas. Por isso que aqui nós somos, assim, o Brasil todo é um país mestiço, mas aqui na nossa região Nordeste isso é muito forte. Essa questão do mestiço, né? De sermos um povo mestiço, né? Ser forte aqui. Porque aqui nessa região predominou muito, nós somos muito colonizados, né? Por esses povos, pelos negros, né? As pessoas que vieram da África, tá certo? Então, gente, ainda hoje, devido a essa época, né? Ainda hoje nós temos ainda, né, esse sonho aqui na nossa região, principalmente a região, né, mais pobre, né? A região Nordeste. As pessoas são humildes, simples. Então, ainda hoje aqui nós temos muitas pessoas aqui, inclusive parentes nossos aqui da nossa cidade Miguel Alves, que estão, né, em outras cidades, né, que são, lá eles são chamados de imigrantes. Por quê? Porque lá eles estão numa terra que não é a sua, né, a sua terra natal, imigrantes. E migração, migrante é porque ele migrou, ele saiu da sua terra natal, né, daqui da cidade de Miguel Alves e foi morar, por exemplo, em São Paulo. Isso é o sonho de muita gente que nós sabemos hoje. Então, esse nosso primeiro conteúdo sobre a, né, imigração, né. Depois nós temos aí um espanhol do bairro do Brás, né? Aí nós temos um relato do médico e escritor, Drauzio Varela, né? Nós temos aí, nos conta um pouco da história do seu avô, imigrante espanhol que veio para a cidade de São Paulo. Imigrante, quer dizer que ele veio lá da Espanha e quando ele migrou, ele saiu de lá, né, da Espanha e veio para São Paulo.
no bairro chamado Bairro do Brás. Então, quando ele chegou aqui, ele se torna um imigrante. Ele está morando em um país que não é o seu de origem, tá certo? Então, vamos ver aí, ó, vamos lendo aqui com a tia o que foi que aconteceu, certo? Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial, quer dizer, um bairro que tem muitas indústrias, um bairro rico, certo, gente? Perto do centro, onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber imigrantes. Prestem atenção. Comprou uma carroça para entregar mercadorias. Olha, naquela época, 1800, o transporte, o meio de transporte, o que, gente? A carroça, né? E meteu a cara no trabalho, saía de manhã, né? Ainda escuro, e voltava só noite, né? Altas horas da noite, depois de dar banho nos cavalos e alimentá-los, certo? Então, ele recebia tantos pedidos que precisou de mais uma carroça para dar conta de tudo, para você ver. Depois comprou outra e mais outra, e assim foi, gente, até ele ter todo, né, uma grande quantidade de animais. Até acabar, depois comprou outro e mais outro, até acabar proprietário de uma companhia de transporte. Viu, gente? Que empregava vários espanhóis recém-chegados. Ele morreu respeitado pela comunidade exatamente como planejou, aos 12 anos, quando saiu da Espanha. Então, para você ver, naquela época, né, esse texto aí, né, que o Drauzio Varela escreveu sobre o seu avô, é só para a gente ter uma noção, né, a mudança, como mudou. Aí abaixo nós temos em 1910, né, a vista do bairro do Brás, lá em São Paulo, um bairro industrial, como ele colocou, um bairro rico, né? Como era naquela época. Você observa aí que era rico, né? A quantidade de residências, né? E logo em seguida, vamos ver aqui a diferença, né? Olha aqui. A diferença é o bairro do Brás, né? Uma parte, né? A rua aqui representado hoje, para a gente ver essa diferença, a questão de casas, mais residências comerciais, como tinham lá indústrias, e hoje, né, aquelas indústrias, aquelas residências, elas foram todas transformadas, o que, gente, como dá pra gente ver, em prédios, né, em apartamentos, tá certo? Então, a movimentação bem intensa, né, de pessoas, de veículos, ok? Então, esse conteúdinho, meus amores, você pode estar encontrando no nosso livro de história, tá certo? Na página 150 a 152. E em seguida, você faça uma atividade da página 153 a 155.